Olá a todos, bem-vindos a esta conversa. Prometo que vai ser uma hora de uma conversa muito interessante e antes disso, como base desta conversa, vamos ver um vídeo com o resultado de um inquérito da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Quem são? Que hábitos têm? O que pensam e o que sentem os jovens em Portugal? Foram estas algumas das perguntas a que a Fundação Francisco Manuel dos Santos procurou responder num estudo divulgado no final do ano passado. Mostramos-te agora algumas conclusões deste estudo. Ver séries e filmes é a forma preferida de passar o tempo livre, seguindo-se tomar café e almoçar com os amigos. 97% dos jovens usam redes sociais e 29% admitem passar mais de 3 horas por dia a fazê-lo. Um terço dos jovens que não estudam completaram o ensino superior. Obter melhores empregos é o principal atrativo do ensino superior. 3 em cada 10 jovens que não estudam também não estão a trabalhar. 19 anos é a média de idade com que os jovens que trabalham começaram a trabalhar. 1 em cada 4 estudantes trabalha. A maioria dos jovens ainda vive em casa dos pais ou familiares, e isso deve-se principalmente à instabilidade económica. Contudo, 2/3 dos jovens têm rendimentos. Seis em cada 10 jovens têm companheiro ou companheira. A maior parte dos jovens passam a maior parte do tempo livre sozinhos. Os que passam a maior parte do tempo livre com amigos fazem-no a passear, a tomar café ou a jantar, a ver filmes ou a jogar consola. 16 anos é a idade média com que os jovens começam a sair à noite. Quase 1/4 dos jovens já tentaram ou pensaram suicidar-se. 3 em cada 10 já tomaram medicamentos para o sono e 26% já tomaram medicamentos para a ansiedade e depressão. Entre os hábitos de risco, o consumo de álcool é o mais generalizado, seguindo-se o tabaco e as drogas leves. Seis em cada 7 jovens já tiveram relações sexuais. 17 anos é a idade média à primeira relação sexual. 85% dos jovens assumem-se como heterossexuais, 8% como homossexuais e 6% como bissexuais. Entre os hábitos sexuais, 62% dos homens veem pornografia. Metade dos jovens diz votar sempre que há eleições. Há mais mulheres de esquerda e homens de direita. Cerca de 40% situam-se politicamente ao centro. A maioria dos jovens sente-se responsável por evitar as alterações climáticas. Reciclar é a ação considerada mais eficaz contra o problema. 8% dos jovens não comem carne. Um grande ponto de partida para esta conversa, estes resultados de um inquérito aqui organizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Ora, o meu nome é Soraya Ramos, sou jornalista, trabalho na RTP, já fiz reportagem em quase 100 países. Estou aqui hoje a convite da Companhia de Jesus e do Ponto SJ, com muito gosto, também porque a Companhia de Jesus sempre foi quase uma relação umbilical que tenho desde o início da escola, desde a creche até ao 12º ano, porque estudei no Colégio das Caldinhas, por isso é mesmo com muito gosto que estou aqui convosco hoje. 4 convidados, experiências de vida muito diferentes e por isso é que vai ser mesmo interessante esta conversa. Começamos a olhar para o currículo do Padre Jesuíta Duarte Rosado, acabadíssimo de chegar da República Dominicana, onde esteve a fazer a 3ª aprovação. Bem-vindo, ainda podemos dizer assim, Padre? Mais ou menos. E é um portuense de 36 anos. Antes disto, desta
terceira aprovação, muito importante porque é a última etapa da formação dos jesuítas. Entrou na Companhia de Jesus já há muito tempo, em 2006, e fez agora esta aprovação. Juntou a fé a uma outra paixão também, a música. Havemos de falar sobre isso assim que haja oportunidade. Esteve em Coimbra, no Centro Universitário Manuel da Nóbrega, colaborou como ajudante do mestre de noviços da Companhia de Jesus e fez então esta terceira aprovação. Olhamos para, mesmo ao lado, o Rui Teixeira, de Setúbal, original de Setúbal, agora em Lisboa, é médico, especialidade de reumatologia, é educador do Corpo Nacional de Escutas e agora também assume a vice-presidência da Conferência Internacional Católica do Escutismo para a região Europa-Mediterrâneo. E desta conferência ele teve uma experiência incrível em Roma em 2018, também vamos falar sobre isso. Hoje que estamos a gravar este episódio em Lisboa, no dia mesmo do fundador do escutismo, portanto há também aqui um grande detalhe para contarmos. Para o meu lado direito, olhamos para duas meninas, a Fátima e a Rita. Vou começar pela Rita, que está em casa quase. A Rita é aluna do Colégio de São João de Brito, aqui em Lisboa. Estás no 11º ano de Ciências, na parte de Biologia, e também pertences ao GRAPA, o Grupo de Apoio à Pastoral. Além disso, também ao Grupo de Vida Cristã, o GVX, é catecista, faz parte também de várias atividades da Companhia de Jesus, incluindo os campos de férias dos Campináceos e do Cantil. Em último, mas provavelmente vamos começar consigo, Fátima. É psicóloga, trabalha aqui em Lisboa no Colégio de São João de Brito, mas também pratica psicologia em clínica privada, num contexto familiar, e é membro da equipa nacional do Sistema de Proteção e Cuidados de Menores e Adultos Vulneráveis. Hoje vamos olhar muito para os jovens, é naturalmente um ponto de partida essencial, porque os jesuítas definiram a nível mundial 4 preferências apostólicas. E é por isso que estamos hoje aqui com base nestes jovens, porque isto faz parte, estas 4 preferências apostólicas, das prioridades de ação para um período de 10 anos. Vou recorrendo a algumas notas para ser mais concreta aqui. Ora, a terceira destas 4 preferências é exatamente acompanhar os jovens na criação de um futuro cheio de esperança. Olhando para estes números todos que vimos, é, na vossa opinião, um futuro cheio de esperança? Fátima, comece por si. Bem, não sei se estes números são suficientes para nos dizerem isto. É um retrato, não é? É um retrato de algumas respostas que foram feitas aos jovens. E faz sentido, de acordo com a experiência que tem? Alguns dados fazem sentido, outros não são possíveis de eu confrontar com aquilo que sei da minha prática do dia-a-dia, mas, de facto, aquele aspecto das questões da ansiedade e do sono é uma coisa que se vê, ou seja, aquilo que vemos ali em dados é uma coisa que também se ouve muito, que os psicólogos ouvem muito, não só em contexto escolar, mas em todo o contexto, e de facto isso é um dado que vemos muito. E é. Padre Duarte, olhando também para a tua experiência agora também internacional e para tudo isto, esta relação e a noção, a preferência apostólica que os jesuítas fizeram, porquê que leva a Companhia de Jesus a ter esta preferência tão centrada? É que a pergunta sobre a esperança acho que é boa para responder também a isto. Primeiro, acho que tem sempre que haver esperança. Ou não pode não haver esperança. Pelo menos para um cristão, acho que há sempre horizonte. E tem a ver com isso, tem a ver com... Enfim, há uma citação do texto das preferências que diz exatamente isto: os jovens e a sua situação são o lugar a partir do qual a Igreja se quer posicionar para perceber e discernir a passagem do Espírito Santo por este momento da história humana. Portanto, são o lugar, não diz um lugar, diz o lugar. Portanto, e eu acho isto importante por 2 razões. A primeira é porque temos muito a aprender, ou seja, são os jovens e a perspectiva que os jovens têm do mundo que também nos ajudam a perceber o que é que está a passar e as mudanças rápidas pelas quais o mundo está a passar. Ou esta mudança quase de época, ou esta mudança de paradigma, não sei, que há mudança, e grande. Por outro lado, também parece importante esta perspectiva, porque nós não temos a resposta à partida para todas as perguntas. Eu acho que partimos sempre de uma pergunta. É uma atitude muito importante de escuta do espírito e não apenas aplicar receitas já feitas, não é?
E isto enfim, é quase... Aplicar receitas já feitas é como impor limites a Deus, a dizer, olha, muito bem, nós gostamos muito de ti, mas a partir daqui não podes ir, não é? Então eu acho que a realidade... E é quase como se todos fossem iguais, porque se fosse uma receita para toda a gente, não pois, funcionaria. o problema às vezes das receitas é que é uma coisa que está aqui em cima e que se deduz para todos os casos individuais e às vezes isso não funciona. Acho que tem que se olhar para a realidade e, pronto, e neste caso olhar para a realidade da juventude hoje em Portugal e no mundo. E a Igreja está virada, de facto, para essa realidade? Pelo menos preocupa-se, nem que seja por uma questão vocacional ou de futuro, mas eu acho que é sempre uma prioridade, ou uma preferência da Igreja e, obviamente, da Companhia. E acho que em Portugal isso tem sido visível, que, pelo menos na província portuguesa, da Companhia de Jesus tem sido uma preferência já há muitos, muitos anos, que não se vê, por exemplo, noutras províncias. E isso reflete-se também agora na maneira como, enfim, como não têm vocações ou não têm trabalho com jovens, etc. Tenho que passar, é essencial Sim. neste momento, a bola à Rita, porque estamos a falar de vocês, como é óbvio. Nós todos queremos, na verdade, falar de jovens, sendo também jovens, mas tu és mais do que todos nós e por isso é óbvio que queremos perceber se de facto sentes, ainda que todos sabemos que estás a estudar num colégio católico, um colégio da Companhia de Jesus, sentes de facto essa proximidade com a Igreja ou de vez em quando há temas que não te revês como se vê no inquérito, que há algum afastamento de vez em quando? Eu acho que há uma proximidade e se calhar eu tenho este benefício de estar num colégio católico e ter esta proximidade com a Companhia de Jesus que eu sinto que, falando um bocadinho por todos os alunos, sinto que nos acompanha em diferentes temas e se calhar um assunto que pode ser mais difícil e que às vezes é difícil de perceber o que é que a Igreja também propõe, é esta parte da afetividade. Foi assim o assunto que eu pensei e que depois também nos resultados do inquérito também vai mostrar um bocadinho nesse sentido. Quando falamos de afetividade, falamos da parte mais das relações humanas, é isso? Vivências nas relações, sim. E sentes que não há aí grande apoio da Igreja ou, na verdade, que não percebem a posição? Eu acho que pode ser difícil perceber quais é que são as propostas da Igreja e de que forma é que a fé nos pode orientar nesse sentido. Muito bem, muito obrigada, Rita. Rui, com muita experiência na parte do escotismo, agora com o cargo de vice-presidência, portanto, há muitos anos que lida com estas questões relacionadas com a Igreja e também enquanto jovem. Notas que há alguma aproximação da Igreja aos jovens? Na verdade, há uma manutenção? Como é que notas esta evolução? Como se falava aqui, e até porque nós jovens, e a Rita aqui expressou isso muito bem, também somos Igreja e, portanto, obviamente que dizer que a Igreja está de um lado e os jovens do outro seria logo desvirtuar. Às vezes há algumas dificuldades, se calhar, de afinação, acho que há algumas dificuldades, às vezes, de expressão de linguagem. Como a Rita disse, eu concordo que é difícil, às vezes, perceber-se qual é a proposta, efetivamente. E eu creio que isso não é tanto por causa de qual é a proposta, é mais de como é que se transmite, ou como é que se vive, ou como é que se propõe E, por exemplo, o movimento escotista proporciona esse tipo de vivências, uma parte mais profunda das atividades, por exemplo? Pelo menos tem esta particularidade de... Falava-se no estudo de que grande parte dos jovens passa muito tempo sozinho, a maior parte do tempo sozinho. E, de facto, o movimento escotista, obviamente, não é o único a fazê-lo, mas procura promover o encontro em pequenos grupos, que é alguma coisa que supostamente seria aquilo que é mais natural. Se calhar há 115 anos, quando foi criado, seria mais natural que os jovens se encontrassem em pequenos grupos, mas procura promover exatamente esse encontro em pequenos grupos para trabalhar muito essas questões da afetividade, da corresponsabilidade. Pelo menos é isso que tenta, com um método muito próprio, não é? Muito voltado para aquilo que o jovem gosta de fazer, sobretudo fora de casa. Mas é uma experiência de amadurecimento da fé, por exemplo? Pode ser uma experiência de amadurecimento da fé quando os adultos também estão preparados para o trabalhar, e isso tem sido, obviamente, um problema nosso. Quando os adultos estão preparados, a relação educativa pode efetivamente moldar os nossos caminhos em várias coisas, como também na fé. Uhum.
E é moldada, à partida, também pela própria fé. Fátima, da sua experiência cá no Colégio São João de Brito e também da experiência que tem enquanto família, que naturalmente implica os filhos, os mais jovens, na sua opinião, faz sentido os números que ouvimos ali, a parte da depressão, a parte da medicação, são números que eventualmente preocupam, tendo em conta a dimensão, mais de um quarto que já tomaram medicação? Sim, preocupa. Também queria fazer aqui um parênteses que se calhar às vezes a medicação é uma coisa proposta com muita facilidade, ou seja, às vezes é a primeira coisa que é proposta e de facto é um privilégio às vezes poder trabalhar com jovens e poder ouvir as suas tribulações e poder propor outro tipo de coisas, e muitas vezes a psicologia consegue fazer isso antes de irmos para um psicofármaco ou medicar alguém. Muitas vezes salta-se essa parte, parece-me, de uma conversa, de uma reflexão sobre aquilo que eu estou a sentir num determinado momento, perceber que isso possa ser passageiro. Infelizmente, talvez, em Portugal se passe muito rapidamente, até pela forma, se calhar, como os serviços de saúde mental funcionam e passar muito rapidamente aos fármacos. Mas estava aqui a pensar que há aqui uns dados que têm a ver um bocadinho com esta vivência mais solitária, dizem que os jovens passam muito tempo sozinhos. Esse dado, de facto, impressionou-me bastante neste estudo. E agora, pensando aqui com a Igreja, realmente a Igreja tem imensas propostas que eu acho que vão exatamente de encontro ao quebrar esta solidão e ao quebrar um certo viver sozinho e estar sozinho. E é isso que te deixa mais a pensar, olhando para este inquérito e os resultados? Exatamente. Que repto é que te deixa? Bem, também esta amostra da Fundação, se calhar é um bocadinho diferente de outras amostras que nós conhecemos, não é? E, de facto, eu acho que aqui a Igreja tem um papel fundamental, que é de cultivar o grupo, o ser coletivo, o de ter propostas e de ter a procura de um sentido da vida e do estar com os outros e do servir os outros, e que acho que desenvolve esse sentido de pertença. De toda a forma, na minha experiência, eu acho que às vezes há jovens que mesmo estando, e estão aqui vários, e a Rita também pode dizer isso, mesmo pertencendo a um grupo, pertencendo à minha família, pertencendo a um grupo, há momentos em que nos sentimos sozinhos, nós jovens. Eu agora falava, acho que os jovens se sentem sozinhos. E muitas vezes porque eu acho que uma das grandes razões é uma pressão enorme para o sucesso, uma pressão para se ser... Social, é isso? Para ser especial, para ser diferente, como o ser mais, não digo, vulgar não é no mau sentido, mas o ter uma vida comum fosse uma coisa que não serve, e isso, ou não atingir aquilo que alguém, pais, professores, puseram como expectativa sobre mim, isso eu acho que às vezes faz os jovens viverem muita angústia e perceberem o que é que querem, e a Igreja eu acho que ajuda imenso na procura do que é a minha missão, da gratidão sobre aquilo que eu tenho. Que missão, alguma coisa, o que é que eu estou aqui para fazer? E mesmo com isso, às vezes eu acho que é difícil. Rita, vi-te a acenar muitas vezes, ao que dizia a Fátima. Temos a sorte hoje de estar no COPAV, no Centro Universitário, e estão aqui alguns jovens a quem lanço o repto de fazerem perguntas assim que quiserem, e olho também para ti, porque te vi mesmo de facto a acenar muitas vezes. É verdade que muitas vezes, ainda que inseridos numa família, num grupo de amigos, num grupo de colégio, muitas vezes os jovens se sentem sozinhos em alguma decisão, em algum momento? Sentes isso ou nem por isso? Sim, eu acho que considero que pronto, às vezes há este sentido de estar sozinho neste momento da vida e de ter este medo das decisões que vêm e sentir-me um bocadinho sozinho neste lugar de decisão, que se calhar... Porque, pronto, os processos de decisão que os jovens têm de passar, naturalmente, nesta fase, são muito individuais e muito pessoais e, portanto, pode-se se alimentar um sentido de solidão, eu acho que sim. Uhum. E, de alguma forma, a fé, a construção da fé na Igreja, neste caso, e naquilo que todos acabam por acreditar quando estão nesta decisão, é importante ou não é muito pensado nesta altura, em que estão a tomar essas decisões para o futuro? Eu acho que é bastante pensado, porque a fé é orientadora da nossa vida e, portanto,
ajuda-nos a tomar decisões e é pensada. Sim. Padre Duarte, enquanto jesuíta, és também abordado por alguns jovens nesse sentido, de tomarem decisões pensadas, refletidas e talvez não se sentirem tão sozinhos? Eu, enfim, trabalhei já mais com universitários, que é gente que já, pelo menos, tomou esta decisão que a Rita falava, já a tomaram. Depois, às vezes, tem que ser refeita a decisão, exato. não é? Porque eu acho, parece-me que toda a vida tem que se tomar decisões, ou tem que se tomar decisões. No fundo, a fé, ou neste caso até a espiritualidade naciana, etc., ajudam a ir tomando decisões bem tomadas, ou a não se deixar levar só por circunstâncias ou por o que quer que seja, mas a olhar com seriedade para a vida e tomar boas decisões. E isso, acho que também todo o acompanhamento espiritual, no fundo, ajuda sempre a tomar boas decisões. Agora, no caso da Rita, acho que não, só talvez em campos de férias alguma conversa. Sim, mas acho que é um assunto importante. A questão vocacional é uma coisa importante. Eu, quando no nono ano ou no 12º ano, mais no nono até, eu senti pouca escolha, ou quase que me foi imposta uma coisa. Eu não tive que tomar uma decisão, quase que tomaram uma decisão por mim a dizer, olha, tu deves fazer isto. E eu, sério? Pronto, e acreditava. Eu também tinha para aí 14 anos, não é? Sim, claro. De alguma forma, no inquérito, parece que os jovens querem uma igreja menos clerical, mais virada para eles, mais acolhedora, até nesta questão da afetividade. Isso é possível? É fácil tornar fazer esta ligação melhor com os jovens? Ou, na verdade, está aqui um grande desafio? O desafio está, claro, porque a igreja funcionou de uma certa maneira durante muito tempo e agora está... E como é que se pode responder melhor a isto? E não só os jovens querem isto, como acho que muita gente quer. Eu, inclusive, também gostava que a igreja fosse menos clerical, mais sinodal, mais aberta, mais... Pronto, não é só uma questão de jovens, embora eu perceba que os jovens também sejam quase quem vai empurrando também esta questão, e acho que o Papa Francisco, nestes últimos tempos, tem feito um esforço muito grande, enfim, desde o início, que fala de sinodalidade, não é? E agora vai haver está a igreja toda a ser chamada a trabalhar nisso. Agora, que é um desafio grande, eu acho que é, porque isto coloca muitas perguntas e para as quais nós ainda não temos respostas. E pronto, como dizia antes, ter receitas prontas não serve, porque não vai responder aos desafios de hoje. Pronto, em relação à questão afetiva, ou até à questão da sexualidade, ou à questão disso tudo, isso é um assunto engraçado. Pronto, eu acho que, enfim, é uma opinião bastante pessoal, também fruto, espero eu, dos estudos, que é, a mim parece-me, o que acontece, ou o que tem acontecido é que a moral, o problema não é só em relação à moral sexual, é um problema de toda a moral, mas sobretudo a moral sexual. Ou seja, eu acho que o inquérito que se fez até era mais nesse sentido, que se falava da afetividade, não tanto das relações normais entre pessoas, mas mais da moral sexual. Portanto, eu acho que às vezes dá uma sensação que parece que a moral se tornou o fim, não é? Parece que é isso. É o fim e não o meio de uma adesão a Cristo, não é? Que esse é o fim, o que é? O fim é a adesão a Cristo. Esse é que é o fim. Pois, por outro lado, eu acho que, por outro lado, não. No mesmo lado, eu acho que somos ainda muito legalistas, na verdade. Em última análise, quase que parece que o que dita a salvação ou não é moral. É se eu me porto bem ou não. E ainda. Enfim, e não é isso. Agora, e neste sentido, eu acho que às vezes até a moral, enfim, é uma frase assim um bocado bomba para se deitar assim, mas eu acho que pode ser às vezes obstáculo a Deus. Uma moral mal vivida pode ser uma grande prisão. E pode ser quase barreira para que Deus entre e passe. Parece-me. Ou seja, então, que se fica, se bem estou a entender, que se fica muito preso àquilo que é socialmente correto, àquilo que é dito como o que é moralmente correto. E isso pode travar isto não é tirar qualquer tipo de importância à moral, é só pôr as coisas no sítio. Eu acho que pode ser obstáculo quando toda a relação com Deus se centra apenas e exclusivamente numa questão legal. Ou seja, de eu fazer um certo número de coisas
e evitar outro certo número de coisas. Ou, sobretudo, neste caso, até às vezes é evitar um certo número de coisas. Mas a fé não é só andar aqui e evitar o mal, não é? Não é só aqui a ver se não estrago nada. A fé é muito, muito mais do que isso, é construir ativamente alguma coisa. Portanto, eu acho que o agir cristão, ou seja, a moral, tem que ser olhada como consequência do encontro com Cristo e não a causa do encontro com Cristo. E eu acho que isto faz toda a diferença, mas na verdade não sei se é tudo assim. E depois, parece-me que em relação à moral sexual, sobretudo, eu acho que sempre foi difícil esta relação. Sempre foi difícil. E hoje esta Há dificuldade... uma espécie de tabu, padre? Acho que há. Mas há tabu não só na igreja, há tabu Sim, em todo o lado. Em generalizado. minha casa havia uma espécie de tabu, claro. Não Eu se acho que há. falava, não é? Claramente Falava-se é um pouco, assunto que se de vez em quando havia assim umas achegas, mas havia um tabu e acho que é um assunto delicado, como qualquer assunto vital é delicado. E a nossa relação depois com qualquer assunto vital, como a comida, como a questão da sexualidade, etc., isso traz enormes desafios, exatamente porque é vital. E só dizer uma coisa, que é, esta dificuldade hoje é muito mais evidente e o que eu acho que aconteceu em relação à moral sexual é que houve uma certa obsessão, pelo menos na minha própria experiência, de caminho de fé, etc., eu senti claramente esta obsessão e quase uma certa demonização, quase como se tudo o que é permitido fosse apenas tolerado, não é? É permitido, mas é tolerado, não é bem... Pronto, é melhor não é? E não é assim. Acho que não tem que ser assim. É isso, na dúvida não. Pois, na verdade, isso era uma questão moral há uns anos atrás, há uns séculos atrás, essa era a questão, na dúvida não ou na dúvida sim, mas pronto, não interessa para aqui. Certo. É engraçado, é uma boa pergunta. Vi ao longo deste último testemunho que o Padre Duarte estava a partilhar, vi muitos acenos na plateia. Por isso, conto com as vossas perguntas, só para lembrar, só para pressionar um bocadinho. Bom, conto com as vossas perguntas, vão aí anotando. Rui, é muito importante, falamos do Papa, falamos de Roma. Aqui o Padre Duarte foi partilhando essa experiência e tocou, é essencial. Temos que saber o que é que aconteceu em 2018, de uma forma curta, claro, naturalmente, mas foi uma experiência, como é óbvio, que é importante ser partilhada. Podes-nos contar um pouco? Sim, o Padre Duarte referia aqui, portanto, este caminho que o Papa agora iniciou o ano passado, que todos iniciámos, não é? Que é este caminho sinodal. Já tem havido, de X em X tempo, existem assim estes percursos sinodais, que normalmente são mais para as hierarquias, até porque se chama Sínodo dos Bispos, tem assim este nome, e foi no contexto de um Sínodo dos Bispos, que era dedicado aos jovens, tinha o nome de Jovens, Fé e Discernimento Vocacional, onde o Papa quis abrir um pouco a discussão e não só, para além de ter uma Assembleia efetivamente com bispos. Havia muitos jovens. Havia muitos jovens E houve deles. houve uma série de reuniões preparatórias onde tive a oportunidade de participar, aí sim, em que é engraçado que as conclusões dessas reuniões preparatórias, que estão disponíveis, influenciaram muito depois também a discussão dos bispos e mesmo o documento final e até... Ou seja, sentiste que foram realmente ouvidos? Sem dúvida, sim, sem dúvida. Em que depois sentido? até à Recordas-te de prática algum um bocadinho... detalhe? Sim, por exemplo, uma questão que está aqui muito latente, parece-me, tem a ver com esta questão do protagonismo ou da participação, e aliás este sínodo que agora vivemos tem tudo a ver com participação, dos jovens, não é? Os jovens efetivamente querem ter espaço para participar. Podemos falar se estão preparados ou não, se às vezes não estão adormecidos, etc. E toda E estão? a questão de uma certa Pela apatia. forma como estás a dizer. Eventualmente, acho que todos nós estamos um pouco apáticos. Por acaso havia ali uma coisa importante, que a maior parte dos jovens diz votar sempre que há eleições, mas nós sabemos também de uma certa indiferença que às vezes as classes mais jovens têm perante estas questões sociais. Mas voltando a Roma, eu senti que muito do debate pendia para aqui, que é os jovens querem ter uma voz e querem ter uma voz independentemente das suas origens ou das suas escolhas ou das suas preferências. Ou seja, não é por eu vir da Ásia que vale menos do que o que vem da Europa. Não é por eu não falar inglês que vale menos. Não é pela minha orientação não ser heterossexual, por exemplo, para trazer aqui um assunto também mais difícil, que vale menos na igreja ou que o meu lugar deve ser prejudicado. E os jovens, da tua percepção, lá sentiam isso, que isso era indicador de, bom, enfim, não sermos todos iguais?
Sim, valermos menos, usando a tua expressão. exatamente, sim, valermos menos. Ou de podermos participar menos. Eu acho que esta questão tem muito a ver com quem pode participar ou com quem fica à porta. E os jovens querem efetivamente participar e eu senti, obviamente que não havia unanimidade em tudo o que se falava, mas eu senti que um dos eixos principais tem a ver com isto. Eu reconhecer que tu és diferente, que tu não tens as mesmas escolhas, as mesmas orientações, os mesmos gostos estéticos do que eu, mas que tu tens uma voz e és participante nesta igreja, tal como eu. E foi as conclusões a que chegaram depois de toda essa experiência? Foi algo que mudou, de facto, a forma como vias a igreja? Se mudou a forma como eu via? Sim. No sentido mais participativo ou, na verdade... Talvez tenha mudado a forma como eu me sinto responsável ou corresponsável por. Talvez antes pudesse sentir-me um bocadinho, isto não é comigo, mas depois deste tipo de experiências, enxertadas noutras, aí já não dá para fugir, não é? E acho que isto também tem muito a ver com a questão vocacional. Acho que não dá para fugir quando nós nos sentimos membros ativos de uma igreja. Portanto... E como é que se puxam esses membros para serem ativos? Exatamente. Essa é a grande dificuldade, não é? Dificuldade. Tocámos aqui também em vários pontos um pouco esta questão da educação, não é? Seja uma educação mais formal na escola, etc., ou mais não formal, como é, por exemplo, no movimento escotista. São formas de educar para a participação, não é? De educar para a relação, de educar para a relação com o transcendente. Mas, por exemplo, se pudéssemos dar isto, lá está, não há receitas mágicas, não é? Mas se pudéssemos dar algum conselho a quem nos acompanha e neste sentido de procurar, se calhar, uma comunidade na qual se revê melhor, estou a perguntar. Falava-se aqui que a Igreja nos ajuda também a participar e nos dá este contexto. Eu acho que fazer-se membro, ou seja, numa comunidade paroquial, aproximando-se de um grupo, num movimento... Tornar-se ativo. Tornar-se ativo, a pouco e pouco, obviamente, é muito importante. Acho que sim. E é importante desde os mais novos, desde jovens, de facto? As consciências vão sendo diferentes ao longo das fases de vida que vivemos, mas eu acho que sim, acho que desde os novos podemos ser convidados a participar. Por exemplo, muito da tua vida é por isso, por essa ligação associada também aos mais jovens. Aos mais jovens e ao escotismo. Por falar em mais jovens, temos aí uma perguntinha palpitante? Uma de vocês, um de vocês... Elas prepararam. Estou a pressionar um bocadinho, eu sei. Mas parecia-me que havia aí qualquer coisa. Força. Podemos só emprestar ali um microfone? Diz-nos só o teu nome primeiro, para sabermos. Olá, boa tarde. Eu sou a Maria. Não é bem uma pergunta, mas é um comentário acerca do que o Padre Duarte estava a referir há bocadinho, a ideia do moralismo. A minha experiência também de criança e jovem na catequese, numa paróquia pequena, faz-me pensar um bocadinho sobre isso. Quando eu penso o que é que foi a catequese para mim, que no fundo acaba por ser um pouco a nossa introdução na igreja, e o que eu aprendi na catequese foi o que não devia fazer, como me portar bem, e como Deus gostava das crianças que se portavam bem, e não gostava das que não se portavam bem. Depois, outras coisas que nós aprendíamos muito era decorar os mandamentos, decorar as bem-aventuranças, decorar conteúdos, porque o Senhor Padre podia entrar num dia na catequese e escolher ao calhas uma pessoa a quem fazer perguntas. E, portanto, não podíamos fazer o catequista passar uma vergonha e nós tínhamos que saber as coisas. E, portanto, de facto, eu não me senti muito atraída a continuar na igreja depois de ter sido crismada. Eu não quero dizer que tenham sido todos os catequistas maus ou que tenha sido tudo mau, houve momentos bons, claro, mas não me senti muito atraída a continuar, não é? E, portanto, também há uns dias, até a propósito do sino, estava a falar com o Padre Zé Maria sobre estas questões, e se nós somos parte da Igreja, nós também temos que poder falar na Igreja. As nossas dúvidas têm que valer, não pode haver... Há assuntos tabu, não pode haver aquela ideia do respeitinho, é muito bonito. Eu lembro-me até da minha mãe dizer: não aprendeste na catequese o honrar pai e mãe, significa que é para obedeceres, não é para fazeres perguntas. Porque também foi assim que ela foi ensinada, o que é que significava honrar pai e mãe, não é? Ou seja,
Não estou aqui a dizer mal da minha mãe, pelo contrário. Mas pronto, e então a falar com o Padre Zé Maria, estava-lhe a dizer uma coisa que para mim é importante, que é, para participarem os jovens na igreja, como estavam a falar, não pode ser dar-lhes tarefas. Não pode ser, façam isto porque dá jeito à igreja que há esta tarefa para fazer e ainda ninguém fez isto. Tem que se perceber o que é que a pessoa gosta, que talentos é que tem e como é que também vê as coisas, não é? E também Maria, aproxima só o microfone para te ouvirmos Peço bem. desculpa. E também trazer as suas questões e as suas dúvidas e as suas ideias para a própria comunidade. E pronto. E se te posso aproveitar a tua coragem e simpatia em partilhares connosco este testemunho, aproveitando para te perguntar como é que, de uma realidade totalmente diferente da que tu concordas, pelo que percebemos, como é que agora a tua proximidade com a Igreja é? Ou seja, o que é que muda para tu, quando foste crismada, não ter propriamente uma vontade de ficares com grande ligação, e são realidades que todos nós conhecemos ou já ouvimos falar, não há essa vontade, e depois o que é que muda para te trazer de novo com uma ligação próxima à Igreja? Bem, a principal porta de entrada para mim é Deus, porque apesar de não me sentir muito identificada com a Igreja, sempre acreditei em Deus, não propriamente porque me diziam que tinha que acreditar, mas porque de alguma forma me fazia todo o sentido, e ainda me faz, que Deus exista. E apesar de toda a minha experiência do crisma, da confirmação, eu senti o efeito do Espírito Santo em mim, senti algo diferente. Não era ali que eu queria ficar na Igreja, mas eu queria dar uma oportunidade um dia de perceber como é que poderia fazer sentido na Igreja. E fui experimentando, a verdade é esta, fui experimentando muitas coisas, principalmente quando vim viver para Lisboa. E houve um dia que vim aqui parar e tive sorte. E descobri uma comunidade dentro dos jesuítas particularmente aberta a todo o tipo de dúvidas e o aqui, só para ideias. situarmos, Estava a querer dizer que vim aqui vim conhecer a Companhia de Jesus e encontrei um espaço. Aqui no Centro Universitário, é isso? Não propriamente, eu conheci o Centro Universitário, mas foi a partir de uma comunidade particular aqui dos jesuítas, que é a Fundação Gonçalo da Silveira, que para mim me abriu muito os olhos para... Não, a Igreja tem espaço para ti, para a tua maneira de estar, para as tuas dúvidas, para as tuas ideias, por mais que sejam às vezes um pouco, se calhar, muito progressistas, na maioria das vezes para a Igreja. E no fundo é isso. Acho que este lado mais progressista da Igreja, este lado mais aberto, existe em poucos sítios. E era bom que a Igreja... os jesuítas não podem estar em todo lado, não é? Mas que a Igreja tivesse espaços desses. Obrigada, Maria, pela tua maiores. partilha e também por, no fundo, teres tornado ativa, como dizia o Rui há pouco. Nós temos falado aqui de várias respostas dos jovens. Houve, de facto, este vídeo que vimos no início desta conversa, e vale a pena rever se quiserem para olharem para os números. É um inquérito feito pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, mas também houve outro inquérito organizado e recolhido através do Ponto SJ, portanto, ligado à comunidade dos jesuítas em Portugal, à Companhia de Jesus, e nesse inquérito havia várias perguntas, mas estou aqui a olhar para um resultado específico que falava sobre a participação dos jovens. Ora, a pergunta era se a Igreja ajudava a participar ativamente na vida cívica, social e política, e houve algumas pessoas que diziam que sim. Há de facto aqui algum detalhe que sim. De acordo com a sua experiência, Fátima, a tua experiência, combinamos que nos tratávamos por tu, de acordo com a tua experiência, isto faz sentido? Nota-se também na comunidade em que trabalhas que de facto há essa ligação e que a Igreja depois também entusiasma a participação cívica noutras partes da sociedade? Sim, sem dúvida. Pelo menos no sítio onde trabalho, sem dúvida nenhuma. Há imensas propostas que são feitas aos jovens. Claro que há uns que as agarram, outros não. E aqui também estava a pensar, os que as agarram são a Igreja, mas os outros também são. E isto é muito importante, porque às vezes há momentos na vida em que nós não agarramos nas coisas e tem a ver com o contexto, não é? E às vezes há uns que se sentem assim um bocadinho à margem e fora, mas também temos que pensar, quanto a mim, muito nesses. Mas sim, a Igreja faz muitas propostas, aqui, especificamente o colégio,
muitas propostas de voluntariado, de atividades de grupo, de fins de semana ligados à fé, de profissão de fé, de crisma, e muitíssimas atividades, e portanto isso acho que facilita imenso o perceber que eu num grupo e em conjunto posso fazer algo pelos outros e pelo mundo, e sentir essa experiência, que eu acho que muitos dos que estão aqui, eu sei que fazem parte disso, eles viver essa experiência e sentir que a minha vida pode fazer mais sentido porque eu a entrego aos outros, porque a psicologia estuda isto, que a nossa vida tem cada vez mais sentido quanto mais nos damos aos outros. Isto está estudado cientificamente, não é? Quanto menos egoístas somos e mais dados aos outros, mais felizes estamos, mais integrados connosco próprios e a perceber que estamos a contribuir para uma vida em sociedade, para o civismo, para a mudança social, para a mudança ambiental, e eu acho que sim. Acho que há um conjunto de jovens que agarram nessas propostas, que as vivem intensamente e que as continuam. É uma coisa muito interessante, às vezes vejo ex-alunos que saem e muitos deles continuam a estar ligados, por exemplo, às missões universitárias, a outros programas de voluntariado. Portanto, há aqui qualquer coisa que fica, que cresce. Às vezes eu fico muito a olhar para aqueles que não aderem, o que é que nós podemos fazer com eles? E o que é que podemos? Pois, se eu soubesse, se calhar já tinha feito, não é? Mas se calhar haver qualquer forma de os deixar participar, ou puxar mais ou incentivar, se calhar aquele colega X ou Y, tipo, vem lá, eu não sou assim tão, ou não tenho a tua fé, às vezes, eu não tenho a tua fé, ou não acredito da mesma forma que tu acreditas, mas dizer, mas sim, mas essa é a tua forma, e portanto, há um lugar para ti, há um lugar, mesmo que não tenhas fé, neste momento, há um lugar aqui para ti, estamos contigo, vem viver isto connosco. Talvez passar esta mensagem de que todos podem fazer parte. Não há os perfeitos e os Rita, mais imperfeitos. Puxa um outro colega. Mas a Rita se calhar tem ideias melhores. É difícil, eu sei, a pergunta é difícil, mas como é que, havendo tantas iniciativas, e tu estás em vários grupos, acabas por ter também uma agenda, uma logística difícil de gerir, mas ao mesmo tempo com muita vontade de o fazer, não é? E como é que se vai puxando outras pessoas que não têm tanta iniciativa ou essa vontade? Eu concordo com a Fátima, acho que é pelo exemplo e por ir puxando, e se calhar é mais fácil quando pessoas da mesma idade falam e dão um exemplo que... E mostrar que correu bem, por exemplo, uma atividade, é isso? É nesse sentido? Sim. E pronto, e não mostrar que é preciso ter uma fé muito forte para participar nestas coisas, é preciso mostrar que se pode ir com dúvidas e que mesmo que agora não faça muito sentido a participação na igreja em si, pode-se participar nestes programas de voluntariado e pronto, e é com a proximidade que também se trabalha essa vontade. Portanto, sim, é a aproximação a estes programas e estas propostas da igreja. Uhum. Há mais alguma pergunta? Estamos prestes a terminar. Queria perceber... diz-nos só também o teu nome, pode ser? Obrigada, Padre Duarte. Vamos fazer aqui uma partilha de microfones, que é como a igreja é a partilha. Boa tarde, chamo-me Eduardo. E a minha pergunta é, um dos fatores que mantém ligado à igreja é as relações interpessoais. Mesmo sendo isto um aspecto importante na vida cristã, como podemos continuar a pôr Deus em primeiro lugar? E depois, adicionalmente, no caso do escotismo, se tem esta dificuldade em diferenciar do movimento focado na vida religiosa de apenas um grupo de amigos banal. A tua pergunta era mais direcionada para o Rui, para o Padre Duarte? A segunda, para o Rui, não é? Mas a primeira era um dois qualquer em um. Pessoa pode responder. Pareceu-me que era um 2 em 1, de facto. Portanto, começamos pelo Rui, pelo Padre Duarte, o que é que vocês preferem? Sim. Vamos a isso, então. Posso só clarificar uma coisa que ficou Sim, claro. antes? Em relação à moral, porque acho que é um assunto delicado e para não haver equívocos. Certo. É rapidíssimo, Força. 30 segundos, que é... Eu acho que a moral cristã é exigente. E não tem que deixar de ser exigente. Acho que há coisas que podem mudar, sim. E houve já coisas que mudaram. Agora, a exigência não vai mudar. Porque o problema, muitas vezes, da moral é que nós temos um caminho de fé.
Temos um caminho de aproximação dos outros, um caminho de crescimento nas relações. E parece que não há um crescimento, não há um caminho moral também, de crescimento na vida, no agir cristão, que é muito engraçado. Parece que já temos que saber tudo à partida. Não é? Pronto, é isto que eu queria dizer. Ou seja, Muito bem, a mim estás parece-me que é esclarecido. a maneira como se olha para a moral. Que se vai deixar de ser exigente? Não, porque isto não... Senão Se calhar até vai ser deixaria mais, de ser. não é? Eu acho que será Vamos- sempre exigente, não há hipótese. E tem a ver também, enfim, um bocado com esta resposta, talvez, que vou dar, que é... eu acho que há uma certa separação da carne e do espírito que não tem que haver. Ou seja, eu digo da carne e do espírito, ou seja, por exemplo, digo da fé e da vida, da oração e da vida. Eu acho que o grande objetivo disto tudo é poder viver tudo em Deus, não por gavetas, não aqui isto é uma coisa mundana e isto é uma coisa espiritual, mas que a vida que vivemos seja premiada, ou seja, sim, não sei bem como explicar, não é fácil de dizer, e acho que a espiritualidade na cena neste sentido é uma grande ferramenta, mas é viver, é amar tudo em Deus, não apesar de, ou porque, nem sequer porque, é em Deus. Que a vida toda seja uma manifestação disso, seja as relações interpessoais, seja as relações de namoro. Assim parece fácil, não é? Não, é por isso que é exigente, não é? Que a vida esteja premiada de Deus, ou de amor, ou de generosidade, ou do que quer que seja a expressão. Ou seja, o exercício difícil do equilíbrio, é isso, de todas essas partes, com a fé também. Nem sei se é equilíbrio. Sim, é integrar as coisas, não é ter uma gaveta que é a fé que eu abro. Por exemplo, num campo de férias, temos nos campos de férias de acompanhar os BDS. Pronto, no BDS somos muito espirituais e estamos aqui a rezar. O resto do dia é galhofa só. Não, de facto é galhofa, mas porque é que a galhofa não há de ser uma coisa profundamente espiritual? Não é? Porque não existe, de facto, esta separação de carne e espírito, ou de fé e vida, ou não deveria existir. E de facto, a separação é demasiado grande. A questão da encarnação, de Deus ser verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, ou Jesus ser verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, é uma coisa inacreditável. Porque o que faz, o que nos está a dizer, é exatamente isso. É que nós somos, de alguma forma, somos humanos e temos uma vida humana e somos chamados a vivê-la de uma forma divina, ou somos chamados a viver uma vida divina também. Mas sem confusões aqui, não é preciso haver confusão, não é preciso haver separações. E acho que é simplesmente que as coisas sejam vividas na fé, ou em Deus, ou... Enfim, isto dito assim parece maravilhoso, não é? Mas é um grande desafio. E isto é um caminho para a vida inteira, não é? Não é de um dia para o outro, não é? E as consequências que isso tem na vida vão-se vendo devagar. Existe um processo longo. É verdade que hoje estamos meio desabituados a esperar pelas coisas, ou a processos longos, ou sequer a processos. Mas, na verdade, isto é tudo, acho eu, um processo muito longo. Que compensa muito depois no final, não é? Eu acho que vai, não só no final, mas vai compensando. Porque os frutos vão-se recolhendo à medida que se vai caminhando. Não só no final. Eu espero que no final a recompensa ou os frutos seja inacreditável e que nem sequer podemos imaginar. Mas isso é só no final. Aqui vamos vivendo já, de alguma forma, o céu. De alguma forma vamos construindo de já isso. felicidade que a Fátima falava há pouco, não é? Se posso dizer... Força. Eu não me vamos estamos a esquecer do esquecer resto da aquela pergunta. Acho que respondi mais ou menos, espero eu. Estava aqui a pensar um bocadinho, partilhar às vezes algumas coisas que vou ouvindo dos jovens e pessoas que estão, de facto, um bocadinho a ver aqui isto que o Padre Eduardo estava a dizer, mas agora vou ser um bocadinho mais concreta. Não é que não tenha sido, mas na voz das pessoas, dos jovens e jovens adultos que às vezes ouçam esta questão da afetividade. Há muitos que se sentem a ficar fora daquilo que a Igreja lhes propõe. Nós, quando vemos estes dados que dizem que 6 em 7 pessoas tiveram início da sua vida sexual, por exemplo, aos 17 anos, e sabemos o que é que a Igreja nos diz, ou achamos que sabemos o que é que a Igreja nos diz, não é? Sobre o início da vida sexual numa determinada fase da vida.
sobre as questões da orientação sexual, não é? Muitas pessoas virem e partilharem comigo coisas muito, muito, muito profundas e muito intensas e muito sofridas, que eu às vezes até fico, fico emocionada e sensibilizada pela forma como as pessoas conseguem falar disso, porque é um assunto mesmo muito difícil, e confiar e dizer: eu sinto que eu tenho uma orientação homossexual e sinto que, e tenho uma fé profunda em Deus, e passei toda a minha vida ligada a movimentos da Igreja e movimentos católicos, e sinto que se calhar eu tenho que fazer uma ruptura, ou uma coisa ou outra, porque há uma parte que é aceita em mim, mas se calhar há outra que não é aceita. E eu acho que tinha que dizer isto, porque sinto que ouço muitos jovens adultos, talvez um pouco mais velhos, a viverem esta angústia de ver uma proposta, que é uma proposta, como dizia o Padre Duarte, exigente da Igreja, é uma proposta que também faz um sentido, mas que depois difícil, muitas vezes, depois de eu ter vivido algo na minha vida, de ter experienciado alguma coisa que eu acho que já sai fora daquilo que me era esperado, como é que eu agora quase que me reconcilio, como é que eu sou aceite. E nós sabemos que Deus nos aceita profundamente, não é? Como nós somos, com as nossas fragilidades, com as nossas dificuldades, mas depois há uma proposta que a Igreja nos faz. E eu vejo muita gente sofrer com ouço muita gente em sofrimento grande com isto. Acho que é um desafio grande para a Igreja mais instituição, para todos nós. Esta abertura que se falava ao diálogo, é possível falar disto? Com quem é que eu falo disto, não é? E eu vou à procura, às vezes já vou à procura de este padre, este não sei o que, acho que é mais aberto, e vou falar com esta pessoa, porque se calhar me sinto ali aceito. Mas e depois as outras pessoas que se sentem sozinhas e não sabem que rumo dar à sua vida, não é? E pronto, eu tinha que partilhar isto, porque vinha de acordo um bocadinho com o que o Padre Duarte tinha acabado agora de dizer. Temos uma pergunta ali ainda em... Sobre isto já agora. Não, porque o ir à procura e o ser ouvido é muito importante, e de facto os jovens também é algo que têm dito muito à Igreja, é que precisam de ser acompanhados, e é algo que também tem ficado muito à tona, e nem sempre nós temos pessoas que acompanham, e nem sempre nós encontramos espaços onde realmente podemos dizer o que achamos e que não vamos ser avaliados, né? Falaste aí dessa coisa da catequese como se fosse uma coisa escolar. E não uma coisa de acompanhamento. Sobre o escotismo, penso que vai na mesma linha das outras realidades eclesiais e sociais, em que se nós integrarmos, o caminho é neste sentido de integrar e de fazer em Deus. Até mesmo que fosse no movimento escotista não católico, o fundador do escotismo não era católico, celebramos hoje o seu aniversário, não era católico, mas sempre disse que, uma vez perguntaram-lhe, então, e onde é que Deus está nessa coisa toda? Qual é o prisma? Não há prisma nenhum, está completamente, do início ao fim. E ainda bem, porque não faria sentido ser uma gaveta, não é? Acho que era isto do Bom Dia Senhor dos Campos Exato, de Férias. Acho que era isto que o Padre Duarte estava a dizer. Outra coisa muito curiosa, que se calhar muitas pessoas não sabem, é que o escotismo católico, portanto, foi moldado para a realidade católica por um jesuíta chamado Jacques Sevin, francês, que ainda ajudou mais este cunho, não é? Talvez muito também pelo seu património da espiritualidade inaciana. E, efetivamente, o crescer com e o nutrir as relações de uma forma íntegra, total, aberta, honesta, onde há espaço para acompanhamento, onde há espaço para o acompanhamento do mais pequeno para o mais velho também, às vezes não é só com o adulto, às vezes entre dois jovens, e onde o adulto tem este lugar de propor, mas de não impor, de acompanhar e não de avaliar, penso que é esse o segredo para se conseguir tirar os melhores frutos do escotismo. Se isso corre sempre bem, não. Mas penso que é isso que nós tentamos fazer e, portanto, não está muito distante do que aqui se falava. Muitas vezes nós também podemos vir a um grupo qualquer da igreja ou à missa e sermos apenas um grupo de amigos. Esquecemos até que Deus estava ali, porque... Mas outras vezes também não o vemos, mas também não é preciso sentir sempre. Há bocado falava-se de que, mesmo não tens agora muita fé, acho que isto é super normal, trazermos as nossas dúvidas. E, portanto, isto está tudo numa sopa de dúvidas, de caminhos, de avanços e retrocessos.
onde, no final de contas, se vai tirando os frutos a pouco e pouco. E por falando em frutos, estamos mesmo no fim da nossa conversa, mas numa ronda final gostava de vos pedir com alguma brevidade se deixamos o que é preciso de facto mudar e quase um compromisso para até nós próprios, o que é execuível mudarmos nesta relação dos jovens e na proximidade dos jovens com a Igreja, agora que já temos também um retrato dos 2 inquéritos que foram feitos. Eu sei que a pergunta é difícil, mas conseguimos olhar para quase uma resolução para breve, o que é que nós poderíamos fazer? Padre Duarte, desculpe, vou começar. Escutar. Escutar verdadeiramente, não é só escutar e depois fazer o que eu quero, não é? Eu acho, por um lado, escutar verdadeiramente e este acolhimento que se falava, e não digo só de pessoas, por exemplo, de outras orientações sexuais, que não é heterossexual ou o que quer que seja, acolher também verdadeiramente. E isto, claro que não é à partida óbvio, porque nós não temos ainda ferramentas para lidar com isto, ou estão a ser criadas ferramentas para lidar com todas estas questões, mas, por um lado, escutar verdadeiramente e levar a sério o que se diz, que é, enfim, a experiência do Rui, acho que foi essa, antes do sínodo. E, por outro lado, assim, acolher verdadeiramente. Ou seja... E quando é o escutar dos 2 lados. É a Igreja escutar os jovens e também vice-versa, é isso? Sim, claro. Não, porque a Igreja também tem alguma coisa a dizer, não é? Escutativo. Não, e sobretudo, enfim, é só... isto acolher verdadeiramente porque não é Deus que vem ao nosso encontro. E vem ao nosso encontro onde nós estamos. Não onde nós deveríamos estar, nem sequer onde nós gostaríamos de estar, mas vem aonde estamos, exatamente. E não só... onde eu estou, porque sou padre e não sei o quê, e Deus tem todo o gosto em vir até mim, porque até estou no lugar direitinho. Não, onde cada um está. Não tem que mudar nada para que Deus venha ter comigo. Agora, claro que existe aqui uma abertura que não é fácil, acho eu, e sobretudo para pessoas que se sentem fora, ou que se sentem excluídas, ou que se sentem... diria isto. Muito obrigada. Rui. Eu diria não ter medo de reanalisar, de a Igreja se reanalisar, se rever, isto que a Companhia fez ao escolher as preferências é exatamente isso, não é? E, portanto, a Igreja num sentido mais geral, mas também num sentido mais particular, as nossas pequenas comunidades, que falámos ali de uma comunidade fora de Lisboa, as comunidades aqui, não termos medo de discutir as ideias, falámos aqui de temas difíceis. Se calhar algumas pessoas que nos ouvem podem dizer, estão ali a discutir coisas que não são discutíveis. Quer dizer, discutir isto, confrontar, porque estes são os caminhos para o discernimento, não é? E sem isto não vamos muito longe. E, portanto, acho que é isso. Não ter medo de, eventualmente, reavaliar. Acho que a moral vai ser sempre exigente, a proposta vai ser sempre exigente, mas não ter medo de reavaliar, de rever a linguagem como se propõe. Muito bem. Escutar, não ter medo. Fátima. Sim, escutar, não ter medo, criar esses espaços a Igreja já foi criando, alguns vão sendo criados até espontaneamente espaços de escuta e de partilha em grupo. Eu podia ter assim um desejo de, às vezes ouço os jovens dizer, às vezes uns dizem uma coisa, são mais à frente e mais flexíveis, dizem uma coisa, depois há uns mais conservadores que dizem outra, depois eu penso assim, não podiam todos juntar-se e chegar aqui a uma conclusão? Estão a ver? Não podiam todos tentar... Não é que as coisas depois se tornassem, tinha um bocadinho esta ideia mais homogéneo, de haver algo mais homogéneo. Se calhar isto é muito infantil o que eu estou a dizer e muito impossível, mas sendo isto impossível, eu acho que é criar uma mensagem em que ninguém fica de fora. E isto é o que me ocorre dizer, eu posso não estar a cumprir tudo, não estar a conseguir, não estar a levar a minha vida de acordo com aquilo que é a proposta, mas continuar-me a sentir amada por Deus e ter e isso não falhar, porque eu acho que isso acho que é aquilo, é o mais importante, se faz-me lembrar os exercícios espirituais, como eles começam, não é? É aquilo que é mais importante, é sentir-me mesmo na minha fragilidade, no meu erro, eu sentir-me amada por Deus e que os movimentos passassem muito isto e se eu sentir mesmo isto e passar aos outros, se calhar já é mais fácil falar, é mais fácil dizer, eu nisto não consigo, eu fiz isto, eu disse isto, eu penso isto.
É um reconhecimento quase, um Sim. autorreconhecimento. Rita? Eu acho que passa um bocadinho por mostrar que não há só duas opções, que não ou somos afastados ou somos muito envolvidos e temos uma fé muito forte. Acho que passa por mostrar um bocadinho que há espaço para nos irmos aproximando com calma e com as nossas dúvidas. E pronto, e se calhar é por isso que pode parecer difícil para alguém mais afastado começar a aproximar-se, porque parece que a única opção é ter uma fé muito forte e ser muito envolvido. Portanto, há espaço para tudo e para todos. Não Sim. há espaço para muito mais perguntas e havia tantos temas de conversa. Muito obrigada aos quatro, ao Padre Duarte Rosado, ao Rui Teixeira, à nossa Rita, representante aqui dos jovens. Foi muito importante ter também o teu testemunho e à Fátima Perdoeiro foi muito importante. Um agradecimento muito grande também pelo convite da Companhia de Jesus e por todos os que nos estão a acompanhar. Um agradecimento especial para quem depois nunca aparece nos agradecimentos, mas que é tão importante, ao Ruben e ao João Pedro pelos cuidados técnicos e um cumprimento também muito especial ao Padre Zé Maria pelo convite e à Rita, que também estão nos bastidores e fazem um trabalho muito importante. Importante também é a reflexão sempre permanente dos jovens da relação com a Igreja e há várias conversas neste mesmo site, várias conversas importantes e muito interessantes para serem ouvidas, é só acompanharem os trabalhos do .sj. Obrigada.